Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. A série é uma contribuição dessas duas instituições, visando a que o indivíduo tenha mais qualidade de vida de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Quem nos ouve e quer melhorar a comunicação, quais são 3 dicas que o senhor poderia dar para a gente? Considerando tudo isso que eu falei, a primeira dica é saber ouvir, mais do que falar, o que as pessoas não consideram. Então, é ter paciência de ouvir, deixar a pessoa que está comunicando, que está falando com você, terminar de falar, e essa pessoa tem que saber fazer o contrário. Então, é uma mão dupla. Um fala, o outro escuta e vice-versa, o que muitas vezes não acontece. E isso gera conflitos, porque um acaba falando, o outro não consegue terminar de ouvir, não presta atenção, já interrompe, corta, e aí isso gera conflito. Então, a primeira coisa é saber ouvir. A segunda coisa que é importante é você saber usar a linguagem adequada para aquela pessoa. Uma coisa é conversar sobre uma doença, um assunto, por exemplo, com um colega médico. Eu vou usar termos técnicos que fica até mais fácil para a gente se comunicar. Esta mesma doença, esse mesmo problema, eu vou falar de uma forma diferente com você, numa linguagem mais acessível para o leigo daquele assunto. Assim como um advogado vai falar com a gente que eu não entendo nada, quando eles falam, e vice-versa, e médico, dentista, porque tem a face não sei da onde, e aí tal, você fica lá meio parado, não está entendendo nada, entendeu? Então, a forma de se comunicar é muito importante. E a terceira coisa é justamente isso que eu estou fazendo aqui, a linguagem não verbal. Então, você tem que prestar muita atenção na forma como a pessoa está falando e também na forma como eu estou me expressando. Então, essa forma ela pode impactar de diferentes formas. Uma coisa é você ficar gesticulando, que é uma coisa que eu gosto até de fazer como italiano, vamos dizer assim. Sim. Porque estimula. Sou da Moca, professor, então. Moca. Perfeito, então tá perfeito. Então o que acontece? O italiano ele gesticula, isso daí motiva a outra pessoa a prestar atenção, mas dependendo do jeito que o italiano gesticula, às vezes ele está bravo, entendeu? Sim. Então a forma que essa linguagem latente não verbal, ela influencia muito. Pode atrapalhar na atenção da pessoa se há um estímulo muito grande? Pode, com certeza. Às vezes a pessoa fica olhando para a sua mão, olhando como é que a perna está pulando e não está ouvindo a mensagem, o conteúdo da mensagem. Ou pegou um pedaço aqui, um pedaço lá, nossa, ele estava muito nervoso, nem entendi o que ele falou. E a mensagem não passou. Certo. Entendeu? Então são os 3 pontos importantes, né? E uma curiosidade, na graduação de medicina, né, os alunos treinam isso constantemente? Como é que é esse processo? Eu não vejo assim na prática um professor ensinando isso. Eu lembro quando eu fui aluno, esse assunto foi dado como aula de psiquiatria, inclusive, apesar de eu ser neurologista, na psiquiatria, sim. Então, é um objetivo treinar a forma que você vai abordar o doente, se você vai ser simpático ou antipático, nem dos dois, empático. Entendeu? Então, isso tem que ser treinado e é orientado, é passado de uma forma teórica e de uma forma prática. Quando eles chegam para abordar o doente, eles têm que ter essa capacidade de saber abordar de uma forma adequada. E teve algum momento que o senhor percebeu que isso era tão importante? Então, de repente, no início da sua residência, uma situação que fez com que você observasse a relevância dessa observação da comunicação? Muitas, porque mesmo não na residência, mas como médico hoje, né? Dependendo do paciente, quando você vê, isso é uma faca de 2 gumes. Já aconteceu e fui prejudicado. Porque às vezes você está conversando com o paciente e você acaba, vamos dizer, soltando uma piadinha. Não pode. O paciente ele te interpretou mal e te criticou. Mas a forma de você jogar a piadinha, vamos dizer assim, é para ver se o paciente sorri ou se ele dá risada. E ele não sorriu, ele foi criticar. Então você já viu o perfil da pessoa. E as pessoas não sabem qual é a jogada do médico. Então você está trabalhando, não está lá perdendo tempo para fazer piadinha. Mas as pessoas não te interpretam desse jeito.
Elas acham que você é engraçadinho e aí te mete o pau. Daria para fazer isso num paciente que já é seu há um tempo. Exatamente. Então tem que, entendeu? E essa dificuldade a gente tem até hoje. Que é muito complexo, porque num pronto-socorro não tem continuidade normalmente. Exatamente. Então o médico quer ali fazer com que a fila não demore, que as pessoas sejam atendidas, né? Exatamente, entendeu? Então é difícil lidar com o paciente, principalmente quando tem componente emocional. Então você tem que conversar, tentar explorar o que interessa. Muitas vezes o emocional é pior do que o físico na pessoa. E aí você quer explorar um pouco, e dependendo do jeito que você fala, pode ser bom e ruim. E hoje em dia, como as pessoas estão mais atentas à comunicação, a uma palavra que não pode ser dita, ou uma palavra que não pode ser dita naquele contexto, isso dificulta, sim, essa relação médico-paciente, porque, Sim, né, total. como o senhor colocou, eu até quero fazer uma brincadeira para tranquilizar o paciente, Exato. para deixar o ambiente mais leve, mas não é possível porque a experiência diz que algo pode acontecer. Exatamente, entendeu? Às vezes você quer usar termos que hoje é proibido falar, e na hora que você fala um termo que fica até mais fácil, a informação, então, depende, eu não posso nem falar aqui, eu tenho até medo de falar, mas você vai falar qualquer expressão que a gente falava 10 anos atrás, que ninguém se preocupava e todo mundo entendia, mas a informação passa fácil. Entendeu? E você não está criticando porque você falou o nome de alguma coisa no sentido de pejoração, de pejorativo, mas simplesmente a maneira de se comunicar. Então, fulano, não sei o que lá, entendeu? Então, o jeito que você está falando, esse nome que a gente tem, que não pode falar nada, né? Então, mas todo mundo entendeu. Entendeu? A forma fica muito mais prática, rápida, ligeira e pronto. A mensagem foi passada, a comunicação na boa, não foi nem uma crítica, não foi nada, ou até foi uma brincadeira. Para testar, você está conversando com uma outra pessoa que você já tem amizade e fala qualquer coisa que a gente sempre falava, agora a gente quase não fala, mas funcionava muito bem. Então essa restrição, eu não sei até que ponto ela está sendo boa na comunicação. Entendeu? A informação passou, mas a comunicação muda. Sim. Entendeu? Sim. E se fala até... Houve comunicação? Ou é uma comunicação ruim? Não. Se a pessoa não entendeu aquilo que você desejava, não houve comunicação. Perfeitamente. Então, é muito complexo, até porque fazemos parte de um país muito diverso. As pessoas têm oportunidades educacionais diferentes. Então, não é todo paciente que entra no consultório, que entra num hospital e vai conseguir entender tudo que o médico fala, né? Sim. Então, às vezes, a gente encontra aí essas adversidades desse mundo tão múltiplo que a gente tem hoje, né? Sim, e nem mesmo tudo na que... escola mesmo que você está Sim. falando, na hora que a gente dá aula, o jeito que você fala para explicar uma determinada doença, se você falar uma determinada palavra ou determinado jeito, o aluno te interpreta mal, e pior ainda, né? Eles escrevem na prova o jeito que você falou. Entendeu? E não pode. A gente está fazendo uma linguagem para o público. Ou aluno, grava. Grava, que é pior ainda. Mas você está passando uma mensagem. Muitas vezes o aluno, aquele aluno que ainda não tem informação, é cru, está aprendendo. Então você tem que mudar a linguagem, fazer uma linguagem simples, mas ele acaba... E aí você explica o técnico. Então, aquilo que eu estou dizendo se chama tal coisa. O aluno vai escreve daquela forma, não escreve tecnicamente, e fica uma coisa ridícula, que não pode escrever numa prova. Entendeu? Então, isso daí tudo interfere. Entendeu? Certo. Tem alguma outra informação que você gostaria de passar para quem está ouvindo a gente? Alguma dica? Ou... o que nós conversamos já basta? Eu acho que já basta, porque é exatamente isso, que é o principal mesmo, eu acho que é a linguagem não verbal, que é o mais complicado, entendeu? Eu acho que a gente conversar, ouvir, é uma coisa importante, mas a forma como a gente se comunica chama muita atenção, e muitas vezes ela impacta muito mais a linguagem não verbal do que a própria linguagem verbal ou escrita, ou mesmo quando você faz gestos, que é a linguagem do surdo-mudo, alguma coisa, que é uma forma de linguagem estruturada, tem um código, não entendo nada como é que são os códigos deles lá. Libras, a famosa Libras. Exatamente, é uma linguagem específica, entendeu? Mas como é que você faz assim, aí ele fica fazendo careta e mostrando se está bravo ou não. Alguma coisa assim também, nem sei como é que é a linguagem deles, entendeu? Mas eu acho que isso é o mais importante. Então, é saber ouvir, é saber se comunicar com a pessoa da forma que ela consiga te compreender, e principalmente tomar muito cuidado com as mãos, com a entonação da voz e tudo mais. Ou você faz de propósito porque naquele momento é importante.
planejamento, né? Planejamento, exatamente. Porque daí exatamente. a chance de ocorrer algum tipo de problema é menor. Acho que em tudo na vida. Exatamente. Né? Aí é que a gente até, para prolongar a conversa aqui, até aquela tal da terapia cognitivo-comportamental. Então, às vezes você quer lá, tá com problema emocional, não sei o quê, tá brigando com o marido, com a esposa, porque não se entendem, um fala mais alto que o outro vira as costas, deixa o outro falando sozinho, isso daí acontece com frequência. Então, quando você sabe que você vai abordar um assunto com o parceiro, vamos falar assim com o marido, esposa, pensa antes de você falar, como é que você vai fazer, entendeu? Isso daí é aquela tal de terapia cognitivo-comportamental, que tem muitos psicólogos que estão trabalhando dessa forma. É a maneira que você vai ter que conversar, ouvir, para que você consiga construir alguma coisa na hora que você está tendo um relacionamento com uma outra pessoa. O silêncio continua sendo de ouro. Pô, né? Então, Então, ou não, né? Você ficou tão quieto que não deu bola, também né? não pode exagerar, né? É um equilíbrio. Exatamente. Então é isso. Eu agradeço demais ao Ibsen Tadeu, que hoje esteve aqui com a gente. Esse é mais um podcast, Videocast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. Fiquem atentos às dicas. Como ele falou, planejamento é tudo, saber olhar para o outro e pensar que a gente quer ser tratado como o outro trata a gente bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.